Antes de começar esse vídeo aqui, eu estava vendo o programa sobre ursos pardos e ursos negros, né? Os ursos pardos são aqueles ursos que a gente conhece mais, aqueles que ficam em pé, com as mãos para cima lá, querendo dar uma tapa na cara da gente lá. E tem mais ou menos uns 3 metros, tem muito no Canadá, no oeste do Canadá e no norte dos Estados Unidos, ali na região das montanhas. E quando a gente viaja para lá, né, então a gente tem que estar preparado, né? Então eu nunca fui, mas quando eu falo a gente, né, o ser humano tem que estar preparado, saber que a gente tem que levar alguns rojões, spray de pimenta ou todas as ferramentas que a gente puder utilizar para não morrer, para que o osso daquele, né, não se sinta ameaçado e nos mate. Se você por algum motivo também for para uma guerra, você tem que estar preparado para morrer também e tem que levar algumas armas, levar munição, levar mantimentos. E se você for nadar também, né? Você também tem, se for um navio, você tem que ter o bote lá, porque se tiver algum naufrágio, alguma coisa você tem que estar preparado. Estou falando isso porque muita gente entra no mercado e não se prepara para o prejuízo, para comprar uma ação e a ação cair 30, 40% e aí começa a entrar em desespero. Então, tudo que você tem que fazer antes de entrar na bolsa é o que você deveria fazer se você é, se deparasse com qualquer dessas situações que eu falei antes. Então, antes de entrar na bolsa, quais são as suas ferramentas, estudo e o método pré-definido, o método já estabelecido por você, que você saiba a hora de entrar, a hora de sair, e se algo não sair de acordo com o planejado, como no caso o naufrágio ou o urso pardo em sua direção, babando, e aí você tem que saber o que você vai fazer. Mesma coisa aqui no mercado. Então, se você entra no mercado e não sabe como vai se defender de uma mudança de cenário, é melhor rever a sua estratégia e pensar um pouco mais, já que isso pode te causar um grande prejuízo financeiro se fosse um cenário de guerra ou de encontro com aquele urso pardo, você tinha tudo para morrer, já que você não estava preparado com as ferramentas adequadas. Eu fiz essa introdução aqui porque eu achei bastante interessante, né? Realmente é isso que acontece. Se a gente não se prepara, a gente tem tudo para sofrer com as mudanças de cenário. Então, como é que você vai se preparar? Nesse caso aqui, colocando um stop, uma ordenzinha lá, você comprou a ação por R$ 100, vamos supor. E você tem que saber, ó, se a ação cair tantos por cento eu vendo, você vai lá, coloca uma ordem de stop e deixa a sua ordem de stop lá e respeita a tua ordem de stop, não muda a tua ordem de stop. O stop é uma das ferramentas que você deve usar. Estratégias também são ferramentas que você deve usar. Meu nome é Alexandre Ferreira, do vounabolsa.com.br. Se você tem interesse em algumas estratégias, acesse o vounabolsa.com.br, vounabolsa.com.br. E lá vai ter algumas estratégias, você escolhe a sua e faz o curso. Se você está chegando no mercado agora e quer ter acesso a um curso gratuito de Bolsa de Valores, acesse o Vou na Bolsa e lá você vai fazer o curso gratuito para iniciantes no mercado de ações. Se você já está operando aqui na Bolsa, a gente se fala todos os dias, onde eu comento, onde eu compartilho com você a minha visão do mercado. E aí com essa visão você vai ter ferramentas para tomar uma melhor decisão na Bolsa. Começando aqui com o gráfico do Ibovespa, então aqui ó, tendência é uma tendência de baixa. Se está dentro de uma tendência de baixa, eu não penso em compras, salvo se a gente tiver aqui uma zona aqui de suporte sendo respeitada como possivelmente o dia de hoje. Hoje o Ibovespa sobe 1,12%, está trabalhando aqui em cima da retração de 382 de Fibo, de toda essa perna aqui ó, de alta. Então eu tenho toda essa perna aqui de alta. E aí o Ibovespa retrai até o 382 de Fibo, que coincide com esse último fundo aqui. Se o Ibovespa confirmar esse fundo aqui, tem tudo para voltar a subir, porém muito cuidado, já que eu posso estar armando aqui esse cenário, né? Aqui ó, um ombro, que é esse ombro aqui, uma cabeça, sendo a cabeça tudo isso aqui, e o segundo ombro que pode se formar aqui.
Se isso acontecesse ombro, cabeça, ombro, o alvo seria toda essa amplitude aqui, de 54.400 até os 48, então 54 menos 48 dá 6.000, então vai até os 42.000 esse movimento aqui de recuo. Se isso acontecer, eu não estou falando que isso aqui vai acontecer, mas é aquela coisa, eu tenho que estar preparado para isso. Então, se o Ibovespa conseguir respeitar os 382 e voltar a subir, não pode voltar a cair e perder essa mínima daqui, porque se isso acontecer, eu posso ter aqui uma figura de reversão baixista, uma força muito grande, uma pressão muito... uma reversão não, né? Posso ter uma força muito grande de venda, o que pode fazer com que o Ibovespa vá lá para os 42.000, na melhor das hipóteses, nos 44.000 pontos, que é a retração de 68 de FIBA. Então, muito cuidado com isso, e as ferramentas são estudo, técnica, desenvolvimento, disciplina e uso do stop. Se o Ibovespa voltar a subir, a partir de agora, então, eu posso invalidar essa situação de tendência de baixa e pensar em novas altas. Lembrar que o Ibovespa está trabalhando numa tendência de baixa. Eu tenho a principal região de resistência aqui, que é essa linha, uma linha de tendência de baixa. Se o Ibovespa conseguir romper, ou seja, se subir e romper essa região, tem tudo para voltar para a sua tendência de alta. Então, de olho nesse cenário, a gente passa para o próximo gráfico. Dólar futuro, gráfico cheio e perpétuo. A tendência continua sendo uma tendência lateral, é uma tendência de alta com um viés muito lateral. Hoje uma queda de 0,14%, não faço muita coisa aqui, só fico observando, esperando o mercado se definir, o Ibovespa se definir para saber se o dólar vai voltar a subir ou não, subir com força ou não. Então a gente fica aqui nessa lateralização, não sei até onde vai, então eu fico observando fora desse mercado, já que operar aqui está muito mais arriscado. Milho, eu vou colocar aqui CC1016, volta para cima, né? Então volta a ficar aqui, comprador aqui o milho, e principal região de suporte agora fica nessa pequena LTA aqui. Então eu tenho essa pequena LTA aqui, se eu for traçar outra linha aqui, eu tenho essa região aqui como uma região de possível triangulação. A ruptura dessa região aqui para cima pode abrir espaço para novas altas, e a perda dessa região aqui, o mercado voltar a cair, abre espaço para quedas. Então, de olho aqui no milho futuro, CCMN 16, fica aqui, né, no final um pouco mais comprador, ficou aqui indefinido ainda, né? O mercado acaba fechando aqui de 3,5 lá em cima e depois começa a cair. Depois eu vou ainda fazer um vídeo falando mais sobre isso aqui no milho, para você, no curso de milho. Independente de qualquer coisa, né? Só por esse gráfico aqui ainda está vendido, e se passou para cima aqui, principalmente aqui dessas máximas, dos 46,30, aí a situação fica mais compradora. Não sei o que vai acontecer no milho, então a gente fica só observando. Lembrar que o milho vai dar alguns stops aqui e depois vai pegar uma tendência ou para baixo ou para cima, e isso é normal. O milho stopa ali umas 4 vezes e depois engrena uma tendência. Petrobras, na sua tendência de baixa ainda, né? Colocar aqui o padrão. Petrobras aqui dentro da sua tendência de baixa. Não tem nenhum tipo de operação, está em cima da região de suporte muito forte no gráfico semanal. Seria bom que voltasse a subir a partir de agora dos 8,25, passasse dessa máxima e viesse buscar aqui os 8,90. Passou dos 8,90, eu começo a pensar em novas compras, mas não é isso que eu tenho no momento. Para Petrobras, eu tenho que... eu preciso passar dos 8,90, e se passar dos 9,50, aí sim, aí eu volto para uma tendência de alta, só se passar da retração de 68 de FIBO 9,50. Se isso não acontecer, a tendência segue sendo uma tendência baixista. Não compro aqui, né? Não compro, e se for para operar aqui,
como remuneração, né? Se você está com a carteira aqui de Petrobras, quer remunerar aqui, vamos procurar aqui alguma opção boa para remunerar aqui amanhã. Eu tenho essa PetriF 94, dá uma remuneração boa para o próximo vencimento, né? Vencimento já de agora. E para o vencimento da série G de remuneração aqui, PetriG, aqui ó, PetriG 10, tá boa, PetriG 10, tá legal. Tenho aqui também PetriG 23. Deixa eu ver outra aqui. Essa aqui tem pouca liquidez, então a gente vai dar uma olhada aqui. E PetriG 94, então eu acho que PetriG 94 fica ali entre as melhores para uma proteção legal. PetriG 94 então, qual foram as outras que eu falei? PetriG 23, mas PetriG 94 protege menos que a PetriG 23. E a PetriG 10. Então fica aí a escolha de cada um, as operações aqui para uma operação de taxa. Falar em operação de taxa aqui, eu não faço essa operação agora, eu espero que o mercado suba para começar a fazer lançamento depois de uma alta. Então eu não vou lançar agora, fico só observando aqui, eu espero uma subida para aí sim começar a pensar em lançamento em Petrobras. Vale 5. Vale 5 a tendência é de baixa, embora eu tenha um candle de alta. Lembrar que aqui está entrando pressão compradora. Eu tenho um fundo, mesmo nível que o fundo anterior, e um fundo acima do fundo anterior. Entrada de pressão compradora aqui, a gente está observando. Então, a violação da máxima de hoje pode ser uma desculpa aqui para compras. Eu não faço essa compra aqui. Eu espero que a Vale suba e passe dos 12,40 para começar a pensar em compras sim em Vale do Rio Doce. Não faço isso agora, então fico só observando. A tendência é uma tendência de baixa, não gera nenhum tipo de saída pelo método estratégias vencedoras, então só observo. YouTube 4, tendência também, uma tendência aqui a gente volta, né? Talvez aqui a gente tenha uma armadilha dos ursos, né, aqui, ou seja, rompeu aqui e volta a subir. Se isso aqui acontecer, vai ser muito bom para quem está comprado. Uma armadilhazinha aqui era a região de suporte da YouTube 4. Volto a lembrar que a YouTube 4 está dentro de uma tendência baixista. Eu preciso romper essa região aqui dessa linha de tendência de baixa para começar a pensar em compras mais arrojadas. Enquanto isso não acontece, eu fico só observando. Siderúrgica Nacional está perdendo força, mas eu não vejo nenhum motivo para começar a pensar em compras aqui. A compra seria em 6,75. Mas como essa mínima daqui de hoje, 6,26, aconteceu, então já invalida aqui a minha operação. Então não faço essa compra ainda nos 6,75. Eu preciso de mais um candle de alta para aí sim plotar a máxima desse candle e fazer uma compra contra a tendência para buscar aqui uns 20% em Siderúrgica Nacional, o que não é o caso para mim no momento. Então, fora. Para comprar, eu tenho a MYPK3, né? Vou voltar a falar das ações para comprar e para vender, já que eu tenho algumas ações que geraram compra e eu não falei, muita gente aqui que opera meu método comprou, né? Como o IBR3 que eu vou falar aqui. MYPK3 estava com essa configuração aqui, mais ou menos isso, né? Eu tinha aqui uma linha de tendência de baixa, um topo abaixo do topo anterior, esse topo abaixo do topo anterior. Existe esse rompimento dessa LTB, eu rompo, retorno, deixo um candle de alta aqui, confirmo esse candle de alta hoje e amanhã, dia 2 de junho, eu compro aqui, ó, em R$15, meu stop fica em 14,43, o stop ali de 5%, compro essa ação e o alvo dela vai ser essa movimentação aqui, lá para cima, o que vai dar 18,67 em 23%, 24% de lucro, sendo que aqui eu já começo a subir os stops a partir dos 16,77. Então,
Estou de olho aqui em MYPK3, isso se você opera simplesmente pelo Juliette Delta Mike. Então, aqui ó, zigue-zague ascendente, a compra seria pelo Juliette Delta Mike hoje, e o stop ficaria aqui em 5,5% abaixo dos 13,60. Quem opera pelo Estratégias Vencedoras, aí a compra será essa daqui amanhã em R$15, se você acredita que o mercado vai voltar a subir. Se você não acredita e não fez, principalmente se não fez o curso, não faz essa operação. Se você fez o curso de Estratégias Vencedoras, pode ser que seja uma boa compra aqui se regular bem o capital. Lembrar de ajustar o capital para o gerenciamento de risco, não colocar todos os ovos numa só cesta. Eu vou deixar uma ordem de compra aqui em MYPK3 para ver o que vai acontecer. E a saída vai ser pelo alvo 10. Aqui eu vou sair pelo alvo 10, né? Ou então até pelo Juliette Delta Mike mesmo. Vou ver na hora da entrada, eu escrevo lá e vejo. Então é a única operação que eu tenho para fazer. Estou falando disso porque eu não falei de OIBR3. E o OIBR3 aconteceu um zigue-zague aqui. A compra foi hoje na violação dessa máxima em 91 centavos. Teve 12% de lucro pelo Estratégias Vencedoras. E eu passei batido dessa operação aqui, né? Eu tinha até falado dela para vocês aqui, mais ou menos aqui, ó. E não falei aqui porque eu parei de analisar as ações que gerariam compra. Então, o IBR3 já foi, estou de olho em MYPK3. Foi um prazer, não tenho nada para vender, o mercado já está muito esticado para baixo. Tomara que haja um repique para a gente conseguir um lucrinho legal aí nos próximos dias. Se você gostou, clique em gostei. Se você não gostou, clique em não gostei. Manda um e-mail para mim, contato@voonabolsa.com.br, e diz o que é que você não está gostando, né? Que a gente está aqui para ajudar todo mundo. E é isso. Até amanhã. Disciplina. Não faz o que eu estou falando, porque eu posso estar falando muita besteira aqui. Segue aqui a tua estratégia, teu plano, e faz o curso lá do Estratégias Vencedoras. A gente vai se falando. Foi um prazer.